Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio do Gestor, seu podcast quando o assunto é gestão prática. A gente está aqui com a missão de trazer os melhores gestores para traduzir para você aquilo que está por trás desses negócios e como fazer isso no seu negócio também. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta do empreendedorismo capixaba, das boas práticas de gestão, de cases de sucesso. E hoje a gestora convidada é a Letícia Lindenberg, ela que é advogada, especialista em políticas de comunicação organizacional, especialista em marketing e gestão de empresas de mídia, atuou como conselheira de ética no CONAR e tem 28 anos de experiência atuando em um dos maiores veículos de comunicação do país, a Rede Gazeta. E há 2 anos atrás resolveu pivotar a carreira profissional e começou a empreender no agronegócio capixaba. Se tornou especialista em agronegócio e desde 2020 é a gestora à frente da Fazenda Três Marias. A Fazenda Três Marias, que foi estabelecida em 1937 por Carlos Lindenberg, é uma das maiores fazendas do estado e atualmente cultiva cacau, coco, café, milho e também tem atuação na pecuária. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabriel, Bruno. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí todo o trabalho que a gente tem feito lá. Letícia, acho que uma das primeiras perguntas que deve ser feita a você é justamente como que foi esse processo de transição da comunicação para o agronegócio, né? Como que isso aconteceu? Olha, se eu te disser que não foi planejado, talvez você não acredite, né? Eu convivo com aquele ambiente da fazenda há muitos anos, como você bem já mencionou aí, a fazenda está completando esse ano 85 anos na nossa família, né? E eu, desde que nasci, convivo com aquilo, sempre gostei muito da zona rural, do trabalho do campo, de ver a empolgação do meu pai, que colocou aquilo, né, como está hoje. Então, assim, é um assunto que sempre fui muito afeita, eu sempre gostei muito, mas não planejava realmente essa virada de carreira. Mas de alguns anos para cá, eu já vinha sentindo que eu tinha feito o que eu tinha para fazer na Gazeta, né, que eu já não via muita perspectiva, enfim, eu não estava me sentindo mais realizada como eu tinha sido até então, né? E comecei a pensar em outras possibilidades, mas eu acho que assim como a grande maioria das pessoas, eu tinha medo de mudar, medo da mudança, porque não é uma mudança qualquer, é uma mudança muito radical de vida. Eu não tinha imaginado assumir a fazenda, eu me planejei para me desligar da empresa, fazer um ano sabático e depois decidir o que eu ia fazer. Eu tinha pensado em milhares de coisas, o agronegócio era uma das possibilidades que eu tinha, porque coisa de 2 ou 3 anos antes da minha saída, do meu desligamento da Gazeta, o meu pai já vinha fazendo reuniões periódicas comigo e com meus irmãos, né, que somos os herdeiros dele, para que a gente viesse tomar conhecimento do que estava sendo feito. Ele meio que, já que ele achava que nenhum filho tinha assumido a fazenda, que pelo menos a gente tivesse conhecimento daquilo que estava acontecendo, né, para na hora que fosse necessário alguém ou tomar as rédeas ou decidir o que fazer e tal. Foi inclusive nesse momento em que eu decidi me inscrever numa pós-graduação, né, num MBA de agronegócio que eu fiz pela Escola de Agronomia da USP, né, que é a ESAL, que fica em Piracicaba. É um curso totalmente online, foi antes de pandemia, então um negócio que veio a calhar, né? E eu resolvi me qualificar mais para contribuir um pouco mais com o papai, mas nem passava pela cabeça assumir a fazenda, até porque logo que eu me inscrevi nesse curso, eu fiquei toda orgulhosa de falar com meu pai, né, que pai, vou fazer um MBA de agronegócio, e ele falou assim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então aquilo foi assim um balde de água fria para mim. Eu falei, bom, papai acha que talvez uma filha, mulher, né, tem muito isso no meio, né, do agronegócio, assim, que as mulheres, agora as mulheres já estão meio que tomando um pouco de frente de muita coisa, mas ganhando um espaço que eu acho que até é merecido, mas eu sempre achei isso. Eu falei, não, papai, acho que ele não tem essa expectativa com as filhas e eu continuei a seguir fazendo o curso, achando ótimo, porque estava enxergando, né, o agronegócio com uma outra visão, né, uma visão de negócio mesmo. Foi muito interessante essa experiência e acabou que veio a calhar. Então, quando eu realmente decidi, combinei com meu irmão a minha saída da empresa, né, meu irmão era o diretor-geral na época da Gazeta, eu então vim para comunicar a minha família, né, meus filhos e meus pais e tal, a minha irmã.
E quando eu falei com o papai entrou em desespero, achou que estava tendo uma briga familiar, pensou milhares de coisas. E aí, naquela conversa, eu falei, não, pai, o que você vai fazer? Eu falei, pai, não sei, eu vou parar, vou pensar o que eu vou fazer da minha vida, vou fazer um sabático. Eu já tinha até olhado para fazer um curso de gestão na Califórnia, enfim. Estava com algumas coisas em mente, mas eu ia tirar um mês para não fazer nada e pensar o que eu vou fazer. E então eu falei, não, pai, uma das possibilidades, talvez, se você quiser que eu te ajude na fazenda, assim, fui entrando de leve, né? Soltei aquilo assim. Olha, só para te resumir, eu conversei com a minha família no dia 22 de dezembro. No dia 8 de janeiro, eu já estava de mudança para a fazenda. Então foi assim, isso porque eu tinha uma viagem marcada no dia de Natal, eu viajei no dia 25 e cheguei no dia 6. Eu fui fazer uma viagem de férias, eu cheguei no dia 6, no dia 8 eu estava na fazenda. Eu estou lá até hoje. Me mudei, construí uma casa para mim e não pretendo sair. Se eu soubesse, eu acho que as coisas acontecem no seu tempo, mas eu acho que se eu soubesse, eu teria talvez ido antes. É muito bom. É muito bom. Hoje, qual que é a principal produção da fazenda, né? Qual que é o business dela atualmente? O que representa o maior negócio é o café, mas não em área plantada, né? Nós temos basicamente, hoje nós trabalhamos com 5 fontes de recursos lá. Nós temos plantio de cacau, que é o pioneiro. O cacau tem desde que meu avô comprou a fazenda, ela já era uma fazenda produtora de cacau e nunca deixou de ter cacau. Depois entrou com pecuária em 69. E de lá para cá o meu pai foi fazendo uma variação, né? Ele fez uma diversificação grande nas culturas, entendendo que aquilo era importante para o negócio, principalmente depois que teve uma enchente muito representativa em 1979 que dizimou praticamente toda a nossa lavoura de cacau. Então hoje a gente trabalha com cacau, com coco, com café, com pecuária e milho, e grãos na verdade, né? Porque o milho a gente, como é uma cultura de ciclo muito curto, a gente tem que intercalar com outras culturas para fazer renovação de solo e tal. Mas o café essencialmente é a que nos dá a maior rentabilidade por hectare, mas também nos dá um maior trabalho. Perfeito. E ao chegar lá, como que você fez, você já falou que você foi entrando aos pouquinhos, né? Mas como que você, olhando com o seu viés de gestão, o que você fez? Aonde que eu atuo? Aonde que eu consigo melhorar? Foi feito um trabalho de diagnóstico das principais culturas, etc. Como que você trabalhou para justamente tornar ali a operação mais eficiente? Eu sei que essa é uma das visões de longo prazo, né, da fazenda, mas como que você trabalhou essa visão inicial do que você poderia contribuir com a operação da fazenda? Bom, quando eu cheguei na fazenda, isso foi em janeiro de 2020, né? Portanto, faltavam aí, vamos falar, 2 meses para começar a pandemia, a gente não imaginava o que iria passar. A fazenda que eu já contava com um gerente, que é um engenheiro agrônomo, e naquela ocasião a configuração, a estrutura organizacional da fazenda, ela tinha ele como gerente de tudo, né? De venda, financeiro, escritório e campo, era um engenheiro agrônomo, não entendia de pecuária, se não era o grande negócio, mas não tem grandes dificuldades também para lidar. E trabalhava com muita restrição, porque papai ainda, né, aquela coisa do dono, de estar lá uma vez por semana, papai acompanhava aquilo muito, mas com muitas restrições. A fazenda passou por um ciclo muito importante nos anos 80, muito pujante, mas depois ela entrou num ciclo de decadência, né? E aí, vindo nesse ciclo de decadência e endividamento, por uma série de questões, o papai começou a restringir muito o acesso a capital. O papai sempre teve pavor de pegar dinheiro, tomar dinheiro de terceiros, então todo o investimento que foi feito pela nossa família, e papai ia segurando aquilo ali para, né, tentar reduzir despesas ao máximo. Então, assim, quando eu cheguei, eu vi esse quadro, primeiro, eu não fui com a missão de ir lá tirar o gerente, nada. Eu fui para conhecer, botar o pé lá e meio que ser o olho do dono dentro da fazenda, que é uma coisa que é um ditado que é verdadeiro mesmo, né? Que o olho do dono faz muita diferença. E aí, nós meio que até combinamos, assim, que informalmente, que eu olharia essa parte da gestão, do escritório, dos negócios, e ele continuaria olhando o campo, porque era o que ele sabia fazer bem e tudo mais. E assim a gente prosseguiu por mais uns 6 meses, até que, assim, as coisas não estavam funcionando como imaginava, enfim. E aí eu pedi autorização do meu pai para a gente encerrar o contrato com esse gerente, e eu, então, prossegui trabalhando e podendo planejar e reestruturar as coisas. Eu vou confessar, meu pai nem está aqui mais para saber disso, mas eu vou confessar que nesse início, assim, eu tive muita dificuldade,
Primeiro porque tinha um choque de geração, meu com meu pai. Um choque bem importante. Nós tínhamos visões diferentes de como conduzir as mudanças. Óbvio que o papai sabia que precisava mudar, mas ele estava... Você acha que está num outro momento de vida também, né? E tudo que a Fazenda tudo que a Rede Gazeta a gente deve ao meu pai, a tudo que ele fez e a tudo que ele empreendeu na vida. Mas a gente também tem que levar em conta que a circunstância era outra, o tempo era outro, a forma de gerenciar era outra. Os métodos mudam, né? Mudam totalmente. Então, assim, eu no começo tive alguns embates com o papai, a gente criou uma estrutura, né, de conversas semanais, eu trazia, mas eu confesso que uma série de coisas eu fui contratando. Eu acertava tudo com meus irmãos nos bastidores. E com o papai, eu deixava o papai à margem, porque senão ele não me deixaria levar uma consultoria, por exemplo, para dentro da fazenda, né? E como eu, uma pessoa que tinha esse currículo que você já anunciou aí, que não tinha nada a ver com agronegócio, estava começando o MBA de gestão de agronegócio, quer dizer, engatinhando no embrião da coisa, né? Como é que eu podia chegar lá e querer dizer quais eram as mudanças? Então, se por um lado é bom que uma pessoa que chega sem experiência tenha a oportunidade de olhar com um olhar mais crítico, né, a gestão e como as coisas funcionam, sem vícios, mas por outro lado também uma série de coisas eu tinha que falar com quem entendia, né? Não faz nenhum sentido. E eu sempre busquei isso através de parceiros, né, basicamente consultorias ou consultores avulsos, mas pessoas que entendam dos assuntos para que a gente possa tomar as melhores decisões. E uma das coisas que me fez assim, ainda na época em que eu estava compartilhando a gestão com esse engenheiro agrônomo, uma coisa que me fazia extrema angústia, me trazia muita angústia, é que a fazenda não tinha dados. Os únicos dados que eu tinha da fazenda, as únicas informações que eu tinha, eram informações contábeis, que a contabilidade fazia, a contabilidade ficava dentro da empresa, não tinha nada a ver com agronegócio. E não tinha dados de produção. Eu falava, como que você vai gerenciar uma coisa que você não tem informação, né? Então, aquilo ali foi uma odisseia, foi uma coisa, uma loucura. Eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei em agosto de 2020, que foi o mês em que eu comecei a gerenciar sozinha, que eu vou dizer assim, que é a hora que eu finquei a minha bota na terra mesmo. Eu comecei a procurar sistemas de informação gerencial, sistemas de gerenciamento, ERP, para a gente poder ter uma vida independente. Eu falei assim, eu não posso tomar nenhuma decisão, porque eu não posso dizer assim, eu vou aumentar ou vou reduzir minha produtividade. Eu não sei, principalmente no agro, que os preços oscilam muito, você tem que medir a sua capacidade produtiva, né? Não tem como você dizer assim, eu ganhei tanto, agora eu vou ganhar tanto, porque o preço oscila muito. Sim. E a safra oscila, se teve praga, se não teve, se choveu, se fez sol, enfim, tudo isso, né, conta. Então eu levei de 6 a 8 meses buscando sistemas de informação gerencial para a gente poder implantar na propriedade. Olhamos mais de 15 sistemas distintos, assim, do pequeno, sabe, até o de grande porte, de todo tipo de preço, todo tipo de acesso e de interação com outros tipos de software, com ERP, enfim, para realmente fazer uma gestão. E comecei a buscar gente que entendia de tudo. Muitos desses, o meu pai mesmo ficou muito empolgado. Meu pai teve um ânimo muito grande no início, quando ele me viu indo para lá, e ele mesmo começou a querer investir, de trazer consultor, de me apoiar com esse conhecimento técnico que eu não tinha. Isso foi muito válido. Eu acho que os dados, tem uma fala sua que para mim é muito emblemática, que sem dados, sem dados você é somente alguém com uma opinião, né? Então você vai falar como é que está performando tal cultura, qual está sendo o custo, né, de produção daquilo. Você precisa aquilo também do que não se mede, não se gerencia. Exato. Então, talvez um pouco do que estava nisso o olhar podia estar muito na operação, só que sem uma visão de entender a operação com uma certa calma, né, com um certo afastamento para de fato tomar as melhores decisões a partir desse olhar um pouco mais de cima, né? E é interessante isso que você está falando sobre essa compreensão da empresa, né, de utilização de algum sistema, de algum ERP. Eu entendo que isso tem dois principais desafios, aí seria importante se você pudesse compartilhar sobre isso. O primeiro é sobre uma cultura que é aquela coisa, ainda mais uma fazenda com tantos anos de existência, às vezes muitas pessoas que talvez já estariam lá há bastante tempo, tem uma questão de cultura, né? Aquela coisa, eu já faço assim há tanto tempo, o que a gente vai mudar agora? E uma outra coisa é que, de fato, demora um tempo para implantar um sistema, né? Porque isso demanda processo, isso demanda uma compreensão, de fato, sobre a operação para traduzir a operação para o sistema, para que não fique uma coisa descolada da realidade. Como é que foi isso para vocês durante essa busca e um pouco desse choque, talvez, de cultura para trazer
metodologia de trabalho nova, um sistema novo? Olha, a primeira coisa que eu tentei fazer chegando lá, não foi um diagnóstico porque eu não tinha nem ferramenta, o meu próprio, né, para fazer diagnóstico, né? Mas até a partir de observação, eu comecei a entender e comecei a analisar alguns dados do que eu tinha, assim, por exemplo, que foi um choque de realidade para mim. Não choque, eu sabia que era, mas nem tanto, né? Eu tinha, na época, a Fazenda contava com um funcionário com curso superior. Eu tinha 47% da força de trabalho analfabeto, mas não é o analfabeto funcional, que a gente fala assim, a pessoa que não consegue interpretar o que leu, não, é a pessoa que não consegue ler, que não consegue escrever e assinar o próprio nome, que assina lá com a digital, né? Uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado, o trabalhador rural ainda em geral. Muito. Então, assim, eu saí de uma realidade onde eu lidava com jornalistas extremamente críticos, você não pode falar que estavam contestando, para lidar com pessoas absolutamente ignorantes. Então, você tentar mudar essa cultura, e nisso eu acho que a minha veia de comunicadora agregou bastante, porque é quando eu falo para as pessoas, olha, o time que está ganhando não se mexe, mas o time não estava ganhando. Esse é o ponto. Então, eu nunca escondi das pessoas coisas que eles não sabiam, mas eu nunca escondi. Olha, a Fazenda está dando prejuízo há 20 anos. Como pode isso? E a família colocando dinheiro? Tanto que, desde que eu fui para lá, obrigado, senhor, eu não pedi nenhuma vez mais dinheiro. Papai, vamos administrar o recurso com que a gente puder, né, fazer. Não tem mágica, mas, assim, o desafio cultural foi muito grande, porque tinha a cultura que já estava impregnada dentro da própria fazenda, a cultura de anos, né, que vai fazendo, que tem uma coisa muito boa daquela questão de ser assim, familiar, que as pessoas sentem um certo pertencimento, aquilo está tudo muito bom, mas havia uma acomodação muito grande. O papai já não ia mais 2 vezes por semana, como fez a vida inteira quando estava com muita saúde, ia uma vez na semana, dava uma passeadinha lá, todo mundo dava um tchauzinho e estava tudo bem, né? Então eu comecei a observar que o nosso maior problema na fazenda, que tinha uma grande interrogação na nossa cabeça, nós filhos, familiares. Olha, a gente não está dando resultado, por quê? Se a gente olha para lado e as outras fazendas dão resultado. Nós temos 4 lagoas. A água, que é o fundamental para você fazer agricultura e pecuária. A água é a essência, a água é a essência da vida, né? Nós temos 4 lagoas na fazenda. Rio Doce na porta. Água não nos falta, não tem seca na fazenda Três Marias, né? Então, assim, como que a gente tem isso tudo? Um terreno de tabuleiro, solo, ali, não tem montanha, eu não tenho obstáculo. Como é que a gente não está dando resultado? Onde é que está o problema? Né? Você tem a faca e o queijo na mão, é só querer fazer. Então, eu comecei a observar que o nosso grande problema, a gente acha que esse dinheiro está sendo desviado, ou a produção está sendo desviada. Eu cheguei há muito tempo a imaginar que eu não sabia entender, porque não tinha dados, eu não sabia entender, não conseguia entender se a gente estava realmente tendo desvio, ou se a gente era improdutivo e incompetente, né? E hoje eu chego à conclusão de que sim, era incompetência e improdutividade, mais do que desvio. Não estou dizendo que não houvesse, porque houve e a gente pegou alguma coisa também, como ainda deve existir, como normalmente, infelizmente, tem em todo lugar, mas o grande problema nosso era a produtividade. E como a gente não media, a gente não podia dizer melhorou ou piorou, né? Mas era o que eu via. Eu via um sujeito impostando 3 horas da tarde na oficina para acertar uma coisa no trator, aí ficava até às 5 ali batendo papo, que era horário de trabalho. Aí o que acontecia? Você tinha que terminar um plantio, o cara tinha que trabalhar sábado, tinha que trabalhar domingo e receber mais por isso. Então havia uma acomodação e uma certa produção de necessidade de hora extra de fim de semana, de fazer fora do horário. Era uma acomodação, assim, sabe? Uma troca de gentilezas. E a gente não tinha uma estrutura organizacional formada. Os nossos gestores, os líderes de equipe, eram pessoas que papai, no seu entendimento de uma época em que isso dava certo, para papai o grande diferencial de um gestor era a fidelidade que ele tinha à nossa família e à fazenda. Então eram pessoas antigas, velhos de casa, tinham funcionários lá de 3ª, 4ª geração dentro da fazenda, né? E papai promovia essas pessoas. Só que ele promovia sem entregar o ferramental, né? E aí eram pessoas que não estavam habilitadas para gerenciar nada, infelizmente nada. Pessoas boas, mas que estavam destoando em termos de remuneração, mas também não conseguiam planejar sequer o que ia fazer na semana. Letícia, você falou de tantos aspectos importantes da gestão, a gestão da informação, a governança que você fazia com o seu próprio pai, com as lideranças, essa formação de lideranças intermediárias, né, a dependência que você tinha ali de um gerente que era um faz-tudo, e a gente sabe que no dia a dia, se o cara é responsável por N áreas, o cara vai fazer o financeiro mais ou menos, né, a gestão dos dados um pouco. Ele vai muito provavelmente olhar para a produção e fazer aquela produção acontecer. Essa parte de lideranças, que eu acho que me chamou bastante atenção, que como que você retirou uma peça ali, então, que era importante, né, que era o seu
líder intermediário ali. E como que você trabalhou a formação dessas lideranças dentro da fazenda? Como que você capacitou pessoas e colocou desafios para elas nesse sentido? Assim, não, eu também sempre me senti, embora eu saiba que até eu tenho que exigir talvez um pouco menos, porque eu tenho um tempo de aprendizado ainda, né? A gente sempre tem o que aprender, mas assim, eu ainda estou engatinhando. Ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava da resposta rápida, né? Anunciar as mudanças que a fazenda precisava, ter um choque de gestão. A fazenda tinha necessidade de um choque de gestão, um choque imediato. Então você tem certas ações, certas atitudes que precisam ser feitas porque a gente não tinha tempo a perder. Foi muito recurso da minha família investido ali sem ter o retorno adequado. Então não tinha como eu fazer formação dessas pessoas. Eram pessoas velhas de trabalho já, não tem como você chegar ali e investir aquilo. A pessoa pode ter talento, como eu fiquei. Uma das pessoas que estava nessa época eu identifiquei. Tem N questões assim, que ainda precisam ser resolvidas, mas é uma pessoa que demonstrou o seu valor e se adaptar, porque teve inteligência suficiente para se adaptar ao novo. Os demais foram 100% trocados. Eu desliguei gente que tinha 42 anos de fazenda. Gestor da pecuária, uma pessoa maravilhosa, um funcionário super fiel, como o papai sempre quis, mas ele não planejava, ele não sabia o que ele ia fazer no dia. Como que ele podia gerenciar uma fazenda que chegou a ter 5.000 cabeças? Não tem condição, né? Então, realmente, assim, eu vou te dizer, não houve essa capacitação. Houve realmente uma substituição que foi sendo feita gradativamente. Algumas pessoas eu substituí porque estavam viciadas, estavam trabalhando em desacordo com os nossos princípios morais e éticos, e foi aí que me surgiu a ideia de que eu falei, cara, eu preciso colocar isso no papel, porque as pessoas falam assim, aqui é assim, na fala, né, na cultura aquilo está enraizado, não, aqui sempre foi assim. Então agora tem regra e ela está escrita, e todo mundo sabe. Depois que o Código de Ética foi feito, nós treinamos 100% dos funcionários. Estamos começando essa semana treinando 100% dos fornecedores, porque a gente está começando na semana que vem a colheita do café. Então, a gente tem um guia de ética só para os fornecedores, só para os parceiros comerciais e tal. Então, assim, você não faz uma mudança sem reeducar as pessoas, né? Então, algumas eu tive que mudar, eu tive que substituir, eu tive que tirar. E aí sim, o resto começa a olhar, olha, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, né? A regra do jogo está mudando. Então, assim, o que acontece? Quando você vem com uma mudança, tem aqueles que vão, que querem, que gostam. Tem muita gente ali que tem, realmente, como eu falei, segunda, terceira geração, pessoas que amam e querem ver a fazenda bem, que sabem que elas também vão crescer junto com a fazenda. Você começa a separar o joio do trigo, você começa a ver quem está ou quem não está dentro do seu projeto. E aí o próprio sistema vai expurgando as pessoas que não se adequam ou que não coadunam com isso, ou que, né, o próprio sistema vai expulsando. Quando não é o sistema, somos nós. É difícil, são decisões muito difíceis, mas a gente precisou fazer isso no começo. Mas nós já tivemos a experiência, eu trouxe uma pessoa da Bahia com muita experiência, uma mulher também, ela veio para gerenciar a área de cacau, uma área grande, importante para a gente. E nesse ínterim eu tinha já um gerente agrícola, depois que o nosso gerente anterior saiu, que eu mudei a configuração da estrutura organizacional, foi mudado, o organograma ficou novo. E esse rapaz que estava me auxiliando, que era engenheiro agrônomo, ele teve uma oportunidade melhor de uma sociedade, eu não tinha como cobrir a oferta, ele saiu então e eu abri um processo seletivo com uma empresa, contratei uma empresa para nos ajudar a fazer esse processo seletivo, busquei gente do Brasil inteiro, mas abriu a oportunidade para essa moça que está comigo, né, que tinha vindo para o cacau e que eu via nela o potencial. Ela precisa de desenvolver algumas coisas, mas ela tem todo o embasamento para uma grande liderança, é uma grande liderança, em todos os sentidos. Então, essa eu já sinto um grande orgulho, porque é alguém que veio para tomar conta de um negócio relativamente pequeno, que já deixou de ser o mais importante da fazenda há muitos anos, e essa pessoa hoje é gerente de toda a produção, inclusive de pecuária, que é um assunto que ela não entende. Mas o que a gente faz? A gente traz quem entende para estar junto, né? As nossas decisões são decisões de nível gerencial. Então, acho que começou com muita mudança, assim, na estrutura organizacional. A estrutura, pelo menos na estrutura de gestão. Excelente. Então, estrutura organizacional, ERP, rotinas de governança, formação de liderança. Tem alguma outra ferramenta de gestão que foi importante nesse processo de transformação da gestão que você destaque? Olha, nós tivemos, assim, uma coisa que acontecia, o papai até por querer essa coisa dele não poder ficar lá em tempo integral,
papai sempre delegou, sempre entregou a gestão financeira da fazenda ao escritório da Gazeta. Então é muito difícil você gerenciar uma coisa estando de longe e aí olhando, né, com olhar, eu dentro da fazenda, a Gazeta tinha lá 17 empresas, a fazenda estava em 18º lugar. Eu entendo, as pessoas que estão na Gazeta estão trabalhando para os negócios de mídia, né? Elas têm que estar lá para isso. A fazenda estava sempre em último lugar. Só que, para mim, como na posição de administrador da fazenda, eu estava em primeiro lugar, eu queria estar em primeiro lugar. Então, nesse momento, eu tive uma necessidade muito grande também de melhorar e de ampliar a minha força de venda, meu trabalho de venda, que eu não sou uma pessoa que tem habilidade para venda, no comercial, não tenho tido comercial. Eu sou igual ao meu pai, tenho coração e não dá. Fazer negócio não dá para ser assim, sabe? Na base da amizade, negócio é negócio, né? E então, eu trouxe alguém, foi uma questão de muita sorte. Eu falo que Deus está muito comigo, assim, em todos os momentos, porque eu acho que sempre fui muito abençoada, eu e a fazenda, obviamente. Então, eu trouxe uma pessoa que estava justamente se desligando da empresa nossa, né, da Gazeta, por conta de todas as transformações que aconteceram nos últimos anos, sobretudo da saída do jornal impresso. E esse camarada está lá comigo hoje, já me trouxe mais um, eu já tenho hoje três ex-Gazeta comigo, que são pessoas que estão ajudando a ir lá para profissionalizar. Agora, todo esse trabalho, ele tem sido baseado em apoio de consultorias, né? Eu também não saberia sozinha, eu via coisas erradas do tipo assim, não, eu tentei organizar, não, solicitação de compra, não vamos fazer solicitação de compra, nós vamos organizar para um dia ser o dia de orçamento, depois a gente o dia que vai à cidade, porque a fazenda ela também está estrategicamente muito bem localizada, ela está na frente, passa na nossa frente ali a rodovia que liga Linhares a Colatina, que é super movimentada, é toda asfaltada e a gente está a 16 quilômetros da cidade. Só que cada vez que você vai à cidade para pegar uma mercadoria que foi comprada, você já rodou 32 quilômetros, para ir 16, para voltar 16. E o carro saía várias vezes por dia para pegar material, vários dias na semana. Eu falei, não, a gente precisa também racionalizar as coisas. Isso não tinha lá, né? Então foi aí que eu contei, o meu filho, que também me ajudou muito na ocasião, meu filho me ajudou bastante, me apresentou o pessoal da EMEG, né? E aí eu tive a oportunidade nesse contrato, né, nessa parceria, de começar a estruturar essa gestão mesmo administrativa da coisa, e foi quando nós estruturamos também o nosso planejamento estratégico. Isso foi muito bom, essa visão de futuro que a gente compartilha com todos os funcionários. Aí vem a minha veia de comunicadora também. Né? É interessante que essa visão de planejamento, muitos negócios que às vezes não conseguem crescer, não têm muita clareza do porquê que não estão crescendo. Ou já tiveram um crescimento muito grande, acaba ficando ali dentro das complexidades do dia a dia ou imerso na operação do dia a dia, não tem muita compreensão de qual vai ser a visão de longo prazo ou pode até perder um pouco dessa missão do negócio. Como que foi esse processo de planejamento, trazendo um pouco de uma visão de fora, uma metodologia de fora e conseguindo formar um time ali internamente, porque obviamente você consegue trazer pessoas de fora, mas você precisa também de um time interno para executar aquele plano, né? Quais desafios que vocês enfrentaram e como que é isso para vocês hoje de continuar rodando a execução desse planejamento? Olha, o meu maior desafio lá sempre foi, apesar da gente estava com dinheiro nenhum no começo, estava com um resultado operacional negativo vindo de muitos anos e muito grande, muito importante, o meu maior desafio sempre foi gente, sempre foi. É um desafio para o agronegócio, né? Então, na minha imaginação, o que eu precisava era estruturar essa equipe, né, de gestão do negócio em si, dentro das lavouras, dentro da pecuária, mas também esse time de escritório, para que a gente pudesse, ter a independência que a gente não tinha, porque estava o tempo inteiro ligado à Gazeta no 18º lugar da fila, né? E que a gente, enfim, precisava tocar as coisas. Eu precisava de 5 dias para fazer uma operação bancária, eu precisava fazer na hora, né? Agronegócio é um negócio que pulsa vivo, funciona sábado, domingo, feriado, de noite, Natal, não tem essa de daqui a pouco, né? Então, gente sempre foi o maior desafio para mim. E a partir do momento em que a gente conseguiu fazer essa estruturação e que eu vi que eu tinha gente capaz, que eu digo com capacidade de crítica construtiva e tudo mais, a gente colocou todo mundo sentado na mesa. Claro que nós fizemos uma estruturação, mas colocamos todo mundo sentado na mesa, colocamos os cenários e ajudamos, foi assim, uma construção realmente muito coletiva. Porque eu tenho várias pessoas que não são oriundas do agronegócio ali, né? Então, eu falo que eu quero gente que aprenda a gerenciar. Claro, entender do agro é importante, a gente tem consultoria, tem tudo isso, é muito importante entender do negócio em si. Mas eu quero
que a pessoa tenha mais do que isso, que ela tenha essa habilidade de liderança e gestão. Então, foi um exercício importante para a gente discutir e exercitar a fazenda que nós queremos. Isso foi consensado antes com minha família, né? Eu apresento relatórios a cada 6 meses para a família toda, faço reuniões periódicas todos os anos e apresento os relatórios, apresento os desafios e felizmente, talvez para minha sorte e felicidade, sempre tivemos assim eu e a equipe, né, tivemos muita liberdade para trabalhar da forma como a gente orienta e indica. Então foi assim, eu diria que uma visão de sonho, né? O que eu sonhava, como é que eu traduzo isso quando eu falo com os funcionários da fazenda? Primeiro, tinha uma autoestima muito baixa, né? As pessoas do agronegócio se sentem, de fato, o trabalhador rural tem uma vida castigada, não vou dizer que não tenha, trabalhar embaixo do sol, quando começou a pandemia, que tinha que exigir das pessoas colocarem máscara, eu falei, não, vamos mudar essa estratégia, não tem como pedir para o cara trabalhando embaixo do sol, tá com boné, tá com protetor solar, mas ele tá sentindo calor, como é que ele fica com máscara? A gente dentro do ar-condicionado não aguentava ficar com máscara, imagina, né? Então, assim, vamos mudar a estratégia, vamos colocar as pessoas para fazer os trabalhos culturais em alas, em setores diferentes da lavoura, vamos tentar afastar as pessoas, enfim. É muito difícil, é muito desgastante. A gente tem que entender, e eu fui para o campo muitas vezes para entender a dor que tem essas pessoas que estão ali, né? E as pessoas, elas têm uma autoestima muito baixa, por quê? Porque são pessoas que, eu não vou dizer que elas estão à margem da sociedade, porque elas não estão, mas elas às vezes se sentem assim, porque tem baixa escolaridade, porque tem uma remuneração mais baixa do que o restante, enfim, tem uma série de outras coisas, as pessoas acabam que é muito difícil você obter um comprometimento grande dessas pessoas, né? E aí, a ideia, pelo menos o que eu sempre, porque eu sempre enxerguei, né? Eu falo isso não é por demagogia, porque eu sempre enxerguei, eu falo, cara, a gente trabalha com o que tem de mais essencial na vida, se a gente for olhar, eu não posso falar de pirâmide de Maslow para o peão, que ele não vai entender. Eu falo assim, cara, a gente trabalha produzindo comida que faz com que as pessoas vivam. Eu sempre falava com eles, a pandemia, tem várias pessoas que estão trabalhando em home office. Se a gente não trabalhar com o que a gente sempre trabalhou, botando a mão na terra, as pessoas não comem. Então, assim, eu colocar isso para as pessoas, fazer com que elas tangibilizassem, que elas entendessem a importância que tem o trabalho do campo, para mim isso foi um início, assim, de colocar, assim, de como eles são importantes, de como a gente é importante, um segmento importante, né? E assim, eu tento fazer isso em todo o tempo, em falar assim, como o nosso negócio é uma coisa que tem valor para a sociedade, que as pessoas não podem se sentir desmerecidas. Isso eu acho que ajuda um pouco a mudar essa visão, sabe? De valorizar o que a gente faz. E aí eu começo a colocar e a misturar, porque isso eu acho que a gente sempre fez também de uma maneira muito contundente na Gazeta, de que criar um ambiente muito familiar, porque tanto na Gazeta como na Fazenda nós somos uma empresa familiar, né? Então tem os valores da família que estão colocados ali, e isso é importante, porque as pessoas que se sentem em casa, vamos falar assim, né, estando nessa empresa, são pessoas que coadunam do mesmo tipo de valor que você, né? Então eu sempre coloquei muito isso, assim, o respeito às pessoas, sabe? A você considerar o que o outro está pensando, o que o outro tem a falar, você tentar fazer o convencimento dele pela conversa. Então foi daí, inclusive, que surgiu o Código de Ética e essas outras coisas. Mas assim, a ideia era, vamos sonhar com o que eu sonho? E eu falava para as pessoas, já te dou o seu tempo, eu falava para as pessoas de forma prática. Eu falo assim, hoje eu saio, e a gente tem metas disso, tá? A gente sai para visitar outras propriedades rurais. A gente vai no Espírito Santo e fora do Espírito Santo visitar quem está fazendo coisas que a gente quer copiar, né? Eu falei assim, a minha meta é virar o jogo, é começar a ser procurada para fazer as coisas, para ver aqui. E a gente já tem, de certa forma, até conseguido um pouquinho disso. Então, eu falei assim, eu quero deixar de visitar, não deixar de visitar, mas eu quero inverter o jogo. Em vez de eu ficar visitando todo mundo, eu quero ser mais visitada do que visitar outras fazendas. Falei, é mais ou menos isso daí que a gente quer. E aí você vai falando de uma forma muito simples para que as pessoas comecem a ter orgulho daquilo que estão fazendo, né? Você falou da questão dos valores e me chamou a atenção também os valores que vocês definiram, né, nessa construção do Código de Conduta, né, que é respeito e reconheça, espírito de equipe, visão de dono, né, pensar como dono, e também o respeito ao meio ambiente, né? Então, esse processo que você coloca de trazer os valores, né, a importância de como o negócio familiar pensa, né, aquele business, é muito importante. E outra coisa que chamou a atenção na sua fala também é essa participação
dos colaboradores, dos líderes ali, do planejamento estratégico, né? Acho que há muito tempo atrás, 50 anos atrás, talvez até uns 20 anos atrás, se fazia planejamento muito top-down, né? Assim, olha, a gente vai alcançar esses resultados, a gente vai perseguir essas metas. O problema disso é que você não cria o pertencimento, né, que você bem explorou aí na sua fala, do colaborador, do líder ali. Bom, vou perseguir isso por quê? Agora, quando você traz ele para a construção desse planejamento, você compromete ele com aquele objetivo, né? Muitas vezes ele sugere quais são os objetivos. Não, por que a gente não persegue esse objetivo, Letícia? E aí você tem ali, só nesse ato, um comprometimento do próprio liderado ali, do próprio líder ali com os objetivos da fazenda, né? Então, acho que essa metodologia de envolver é muito interessante sobre a ótica de como você compromete a liderança. E ainda mais um ponto que você também falou, que o Bruno puxou, foi a visão de longo prazo. E mais uma vez me chamou a atenção que a visão de longo prazo da fazenda, né, em 10 anos você quer ser reconhecida pela eficiência operacional, pela tecnologia utilizada, né, na fazenda, pelos produtos, né, e pelos resultados, né, econômicos, financeiros, operacionais da fazenda. E em 2023 você tem o objetivo de tornar todas as culturas, né, rentáveis, né? Então, como que você tangibilizou isso? Foi essa construção se deu a várias mãos, como você colocou, e a turma já incorporou essa visão de longo prazo, né, da fazenda? A turma de gestão já incorporou. A turma da fazenda ainda tem um caminho grande para a gente percorrer. Mas a de gestão, sim, a gente tem feito um trabalho da governança mesmo, né, periodicamente. O trabalho que a gente fez com a EMEG assim, ficou muito bem estruturado, no sentido de que a gente continua dando seguimento àquilo que foi planejado, seguindo os passos conforme a gente planejou. Algumas coisas a gente conseguiu antecipar, outras a gente teve que adiar, claro, né, o plano tem que ser vivo, né, ele tem que acompanhar os acontecimentos. Mas assim, todo o planejamento estratégico, toda a visão, inclusive de longo prazo, ela foi feita por este grupo, não foi feita por mim. É claro que a gente tem os insights e tudo, mas foi feita pelo grupo e depois avalizada pela minha família, né? E foi tudo isso 100% compartilhado com os funcionários, tudo compartilhado com os funcionários. E eu sou assim, quem me conheceu, né, trabalhando comigo aqui em Vitória, sabe que eu costumo ser muito transparente, assim, nas minhas relações, na minha fala, e tem que ter coerência aqui no que você faz e no que você fala, né? Então, esse é o que eu falo. Hoje a fazenda, eu sonho com muitas coisas para a fazenda e sonho com muitas coisas para as pessoas que estão na fazenda, né? Essa questão do social é uma questão muito forte. Quando eu falo assim, um funcionário de uma fazenda, ele mora na fazenda. A minha relação não é só com o funcionário que chega ali de manhã, bate o ponto e vai embora, porque ele mora ali dentro, ele tem uma família ali dentro, ele tem a escola do filho dele ali dentro, ele tem um posto de saúde ali dentro, né? Então não adianta, o final de semana dele é ali, eu tenho que pensar o que eu posso dar de lazer para ele no final de semana. E essas coisas para mim importam e fazem muita diferença. E é o que eu digo, mas eu só posso dar certos passos na fazenda na medida em que a gente tenha resultado também, porque a gente precisou pegar a aeronave e embicar ela para cima, que é o que a gente conseguiu fazer. Então essa visão, que só te corrigindo, não é 2023, é 2022, a gente não aceitaria mais nada que não fosse rentável na fazenda, tá? Nós já conseguimos fechar o ano de 2021 com um prejuízo fiscal muito pequeno, mas com estoque bastante significativo. Nós ainda temos mais de 1.000 sacas de café guardadas para comercialização futura, e toda a nossa produção de cacau de 2021 a gente não precisou vender ainda. Então, eu segurando para quando estiver na alta do preço a gente fazer. Ou seja, eu acredito que a gente já conseguiu fazer uma primeira virada, ou pelo menos um primeiro movimento de virada, né? Nós conseguimos, com os negócios que não estavam dando resultado, né? E um deles era o negócio de cacau. Eu formei uma parceria, eu tenho um contrato de parceria com um terceiro, porque foi um negócio que a gente, nos nossos estudos, a gente verificou que na estrutura que a gente tinha, com todas as limitações de questão ambiental, porque o nosso cacau é um cacau de cabruca, né? Um cacau que ele é cultivado dentro da Mata Atlântica, então você tem uma série de restrições aí, de questão de sombra em cima da mata, né, que faz sombra no cacau, precisa de luz para fazer fotossíntese, então a produtividade embaixo da mata é muito baixa. E aí a gente conseguiu formar uma parceria. Então hoje eu não tenho nenhuma atividade que vai me trazer prejuízo, e a gente não vai admitir ter mais nenhuma também, tá?
Então, assim, eu estou bem feliz que a gente conseguiu, né, fazer isso até um pouco antes. Eu só fico com pena que meu pai não está aqui para ver isso mais, mas assim, que eu tinha prometido dele. Pai, em 2022 foi uma coisa que, assim, quando eu cheguei lá que eu vi, eu falei, até 2022 eu consigo dar um jeito. E aí, de fato, a gente está conseguindo, né? Eu entendo que para consolidar essa visão de longo prazo, é necessário gerenciar riscos. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está exposto aí alto risco. A tudo quanto é tipo de risco, né? Como é que é isso para diferentes culturas? Então, obviamente, você precisa ter um conhecimento técnico, se antecipar, mas às vezes esse planejamento, ele é um planejamento de 1, 2, às vezes 5 anos à frente para determinados tipos de cultura. Como que funciona isso para vocês? Pois é, Bruno, uma excelente pergunta que você faz, porque ela inclusive foi o meu objeto de estudo para o meu trabalho de conclusão aqui do meu MBA. Todo mundo que eu conversava, como é que é a sua fazenda? Eu fui a Piracicaba para conhecer o pessoal da Exalc, quando ainda não tinha pandemia e tal. Como é que é esse negócio? Eu dizia, não, eu tenho isso. Naquela época eu ainda tinha mamão, eu tinha mais coisa do que eu tenho hoje. E falou assim, mas que loucura, como é que é administrar isso? Porque assim, é trator, é gente, sabe? As fazendas em geral, elas são focadas em 2 atividades, basicamente, né? E eu comecei a tentar entender, ainda com meu pai bem de saúde, entender dele como é que tinha sido esse processo, porque a gente era hiper diversificado, né? Comecei a tentar entender isso de papai e comecei a estudar muito para poder até avançar, assim, e tomar as decisões mais estratégicas, né? E aí eu verifiquei isso, né? Assim, o meu objeto, né? Assim, será que o quão diversificada a Três Marias deve ser para ela ter o máximo de produtividade, o máximo de rentabilidade que ela poderá extrair, né, desse negócio? E assim, a visão de papai, eu cheguei até sozinha a essa conclusão, mas que a visão de papai foi assim, depois da enchente de 79, foi um fato tão marcante na nossa vida, assim, né? Foi para o Espírito Santo, mas para a nossa fazenda foi tão marcante. Meu pai escreveu um livro sobre a enchente de 79, chamado Pingos e Respingos, é muito interessante. Praticamente dizimou, a fazenda era uma fazenda de cacau com um pouco de pecuária, mas basicamente uma fazenda de cacau. Pelas estruturas que a gente tem de fermentação, secagem de cacau, as pessoas que lidam com cacau, que vão lá e falam assim, nossa, essa fazenda deve ter produzido muito cacau. E de fato era muito cacau. E aí o que aconteceu? Eram todos os ovos na mesma cesta, né? Praticamente todos os ovos na mesma cesta. E aí veio essa enchente, a fazenda ficou embaixo d'água por mais de 3 meses, morreu praticamente tudo e a fazenda ficou sem ter fonte de renda. A partir daí, papai começou a explorar as partes mais altas da fazenda e começou a buscar essas alternativas. E a fazenda já teve N, de lá para cá já teve N, já tivemos pimenta, já tivemos 2 vezes lavoura de mamão, já tivemos café, já colocamos café de novo. Então, assim, papai já rodou por muita coisa, já quis colocar macadâmia, já teve eucalipto, já teve cana. E assim vai fazendo, porque o agronegócio é isso, ele é essencialmente de risco, de alto risco, né? E aí, qual foi a minha ideia, né? Eu vou olhar assim, na agricultura você tem culturas que são, né, cultivos que são perenes, que são plantas que duram muitos anos. O cultivo do coco é super perene, que você vai ter uma lavoura de coco por 30, 40 anos no mínimo, né? A cultura do café também você pode ter por igual período, é uma cultura muito perene. Já o cacau também é perene. Já a banana, mamão, são semi-perenes. Você coloca aí em 2 anos, você renova a lavoura, você tira, né? Ou as culturas de ciclo curto, como é o nosso caso lá, milho, feijão, é coisa que você planta, tomate, daí 6 meses você colhe, né? Então isso faz um fluxo de caixa, você traz um dinheiro rápido, né? Porque você está sujeito aos intempéries. No nosso caso, seca, a gente não está sujeito porque as nossas lavouras são todas irrigadas, como eu falei, a gente tem 4 lagoas, lá dentro tem um rio doce, então isso não é um problema. Mas para a pecuária, por exemplo, é um desafio, porque obviamente que a pastagem são 1.500 hectares de pastagem na fazenda, não tem como irrigar 1.500 hectares, né? Inviabiliza. Então, sofre sim com seca. O que acontece? Na minha visão, e acredito que tenha sido isso a visão de papai, ele quis buscar reduzir o risco por meio da diversificação, né? Só que hoje, assim, eu talvez não tivesse, se eu tivesse que optar hoje, a fazenda está zerada aqui, você vai começar algo novo, você não tem nada, eu escolheria 2 a 3 atividades apenas. Não teria tudo que a gente tem hoje, porque de fato dá bastante trabalho administrar isso tudo, porque não é só a cultura que requer um manejo diferenciado, é o mercado que é diferente. O mercado de coco, se eu tiro o coco e não vendo ele... Eu só posso colher o coco quando eu tiver com o caminhão vendido. Se eu não tiver a venda do coco feita, eu não posso colher, senão ele vai estragar. O coco é altamente perecível, né? E o coco você tem que tirar do pé. Vendeu ou não vendeu, você tem que tirar para ele continuar produzindo
O coqueiro, ele dá 21 cachos de cada vez. Vai da reprodução lá do coco até o cacho que a gente tira para vender na rua. E assim, tirou, tem que pôr no caminhão e ele tem que chegar daí a 2, 3 dias no máximo do destino dele, na praia, no quiosque da praia. Aí você tem um atravessador para fazer. Então, é um negócio de alto giro. No começo eu estava muito desesperada nas reuniões, eu falava com meus irmãos, eu falava, eu não dou conta, porque eu tenho 1000 problemas para resolver, todas as máquinas da fazenda quebrando, e os compradores de coco ligando para mim de 5 minutos, porque tem uma época que tem uma demanda de coco, principalmente agora assim, verão, é uma loucura. Você não para, o telefone é o dia inteiro. E eu precisava de gente de venda, né? E você tem, por exemplo, o cacau e o café, que você simplesmente acha um trader aí, o cara te compra a sua produção e você entrega aquilo para ele e você vende quando você quiser, né? Ou quando você está apertado, ou quando o preço está em alta e você vai arriscando e vai trabalhando aí. Então isso é bem tranquilo. Para cacau, para café, tudo aí é bem tranquilo. E o milho, que é basicamente o que a gente faz lá em feijão, é uma produção... Acontece, mas que às vezes está em alta, às vezes está em baixa. Eu acho que com sorte de principiante só tenho apanhado por enquanto, preço alto para o milho. E a gente conseguiu também implementar nessas visitas que eu faço, eu visitei a experiência de outros produtores que fazem secagem utilizando a estrutura de secagem do café, que a gente não fazia na fazenda, vendia o milho com a umidade alta e o preço ia lá embaixo. Então, assim, você vai também, ao longo do tempo, incrementando o seu modo de produção. Boas práticas, né? E traduz isso para o seu negócio. Exatamente. Parece que você está tendo um aprendizado muito grande nessa área do agronegócio, né? Tudo que você vai colocando aí parece que é fruto do aprendizado ao longo desses 2 anos. Né? Exatamente. Dessa criatividade empírica mesmo, de estar ali no dia a dia olhando, mas com uma visão de o que eu posso fazer melhor, enfim. E de entender também uma mescla de planejamento, mas de olhar ali para o dia a dia, né? Às vezes uma melhoria de processo ela ocorre com observação. E tem uma coisa né? super curiosa, assim, se eu puder falar, né? Logo que eu fui para a fazenda, o Dudu, meu filho, ele trabalhou durante muito tempo numa empresa que a gente tinha investimento, né? De área de fertilizantes, organomineral, e ele lidou com o agronegócio durante muito tempo. E ele falava, mãe, o pior negócio para a gente ter é boi. Cara, eu olhava o balancete da empresa, era um negócio de maluco, como que é o pior negócio para ter, né? E eu não conseguia entender aquilo, e você olha todo pecuarista, né? Aquele cara que vai lá com cinturão, com chapelão, e tá com a Hilux do ano, né? Então eu falava assim, como assim não é um bom negócio, né? Eu comecei a tentar entender isso e ver que meu filho tinha toda a razão. Ele é a pior rentabilidade por hectare, é da pecuária. Só que agora o agronegócio está ficando muito mais especializado, as pessoas estão colocando gestão, tá ficando muito profissionalizado, mas tem muita gente que não faz conta para ter a caminhonete do ano na garagem, né? E aí quando você olha, né, eu costumo fazer um paralelo, até para explicar para as pessoas com mais facilidade, assim, uma unidade animal é mais ou menos 450 quilos de animal, né? Vamos dizer, dá uma vaca gorda com um bezerro ou um touro grande. Ele ocupa, em média, 1 hectare. Quando você cria na nossa forma de criar, né? Criação a pasto. 1 hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados, é um campo de futebol. Pensa num campo de futebol, um animal, um touro. Nessa mesma área, eu consigo colocar, em média, 5.500 pés de café. Eu consigo vender, se eu tiver uma boa produção, vou colocar aí 100 sacas por hectare. Eu tiro 100 sacas de café. Uma saca de café, vamos colocar num preço agora, né, tá bom assim, R$750. Um animal desse, um touro desse, eu vendo por 16 a 18 mil reais. Compara o que um boi em 1 hectare me traz e o que me traz as 100 sacas de café, né? Do resultado por hectare. Então, vocês estão diminuindo a pecuária? Não? A pecuária, não, a gente não está diminuindo. É isso o pulo do gato, que aí você buscar a questão da inovação. E aí a gente conversou com o Perique, né, do Olho do Dono, a gente está falando, a gente até estava comentando sobre isso, acho que isso traz a tecnologia aliada à pecuária, ao agronegócio de modo geral, para trazer mais eficiência. Cada vez mais, a tecnologia cada vez auxilia mais. E aí o que a gente está fazendo na Três Marias? Assim, é claro que existem pessoas que têm uma rentabilidade muito maior com a pecuária. O pessoal que faz confinamento, por exemplo, e que é uma coisa que tem que ter muita ciência para fazer, não é o nosso caso, tem milhares de animais, não é um animal por hectare, é completamente diferente, mas é um outro sistema, né? No nosso caso, criação a pasto, né? Cria e recria, que é o que a gente faz, é um sistema que vai me dar aí, um animal vai me dar, se estiver muito bem manejado, vai me dar R$1.200 por hectare, né? Ao passo que o café vai me dar R$98 mil, mais ou menos. Mas enfim, eu quero dizer, eu comecei a olhar e falei assim, por outro lado, qualquer safra, eu posso ser atacada por uma praga, né? Pode entrar uma doença, pode chover em excesso,
Eu posso ter muita coisa, o agronegócio é muito sujeito a risco, né? Então, se a gente fizer um paralelo com o mercado financeiro, por exemplo, todo investimento que é de alta rentabilidade, ele também tem um risco muito maior, né? Assim, né? E os investimentos que te dão uma rentabilidade menor são aqueles mais conservadores e tal. No agronegócio é a mesma coisa. É como se o animal, o boi, ele fosse um investimento conservador. Porque eu tenho muito menos intempéries na pecuária do que eu tenho na agricultura. Então é um negócio muito mais seguro. Por isso que é importante ter no composto do negócio. Se eu poder falar assim, tá me dando só isso, não quero mais ter boi. Não, o boi é importante. Por quê? Eu tenho, primeiro, uma liquidez muito importante, que é muito rápido, você consegue fazer dinheiro com boi. Se você está em um aperto, se aparece algum... quebra uma máquina que você não estava esperando, alguma coisa que você não planejou, que você não tem um recurso, você tem boi para vender o tempo inteiro. Uma safra, não. Se você não tiver, como a gente tem agora, graças a Deus, café e cacau em estoque, você não sabe como você vai fazer dinheiro. Né? Aproveitando a analogia que você utilizou do mercado financeiro, né, uma coisa é você diversificar. Então, se a gente pega, aí, talvez um pouco mais técnico em relação a isso, você pega ativos que tem ali o mesmo beta, um beta muito próximo, que seria ali, ou seja, se o índice Bovespa ele oscila para cima e você tem cotações, você tem papéis de empresas que têm ali essa correlação muito forte com esse índice, naturalmente, se ele sobe 10 pontos, ele vai acompanhar, se ele desce, vai acompanhar. Então, acho que mais do que diversificar, é importante descorrelacionar. E talvez a pecuária com o gado e as lavouras, as culturas, tem um pouco dessa descorrelação, né? Porque eles não dependem necessariamente das mesmas variáveis. Não seria algo mais próximo a isso também? Exatamente isso. Você começar a lidar com as variáveis que você tem. E a gente, como eu falei com vocês, eu estava com bastante consultoria, eu ainda tenho muita consultoria me ajudando na fazenda, mas eu tinha uma consultoria na pecuária, e eu coloquei isso, quando eu cheguei a essa conclusão dessas contas, né, que estava um negócio até 2022, nós não vamos mais ter prejuízo em nada. Eu falei, cara, eu não quero receber isso. E olha que eu estou falando assim, que a gente poderia tirar R$1.200, R$1.400 por hectare, assim, se eu tivesse com um manejo perfeito. Mas um manejo perfeito, eu precisava ter 3 vaqueiros, eu tenho 9. Então, assim, eu estou muito longe do manejo perfeito. Eu não tenho as balanças digitais que o PI que já está colocando para trás, eu nem balança digital tenho ainda, que dirá. Né? A gente vai dar o toque do PI. Eu já tive conversa com ele. Então, assim, eu falei, olha, eu quero uma solução para aumentar a minha rentabilidade por hectare, vamos buscar isso daí. E aí a solução que a consultoria me trazia era, vamos aumentar o plantel, vamos entrar para fazer confinamento. Confinamento é uma outra praia, cara. Ou você faz confinamento ou você faz o resto, você tem que saber. Eu não vou entrar numa aventura. Tô lidando com o dinheiro dos outros, não é só o meu, né? Sou sócia, mas tem meus irmãos, tem minha prima, minha mãe. E não é assim, não. E aí eu comecei, até fruto dos meus estudos, né, do meu MBA e tal, eu ouvi falar pela primeira vez, lendo uma revista sobre ILPF, que, traduzindo, é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O que é? É um sistema, se eu não me engano, teve origem, não sei se nos Estados Unidos ou no Canadá, mas não vem ao caso, que vem sendo implementado no Brasil, onde você faz o que já diz o nome, a integração da pecuária com a floresta e com a lavoura. O que você tem de ganho aí? Você tem ganho ambiental, você tem ganho social, você tem, o famoso ESG, né? Então, por quê? O que a gente faz na prática? Eu intercalo, e esse é um contrato que eu estou fazendo agora com a Suzano, celulose, a gente vai intercalar o plantio do eucalipto, a gente está entrando em 900 hectares da fazenda fazendo isso, a gente vai intercalar o plantio do eucalipto, serão 4 linhas de eucalipto, 27 metros de área, onde eu vou poder entrar plantando milho ou qualquer outro tipo de grão, uma safra de cultivo de ciclo curto, e depois, na minha última safra ali, né, enquanto o eucalipto cresce, nesse ano e meio, esses 18 meses em que o eucalipto leva tempo para crescer e poder conviver com o boi, eu faço esse plantio de agricultura, e no último plantio eu já entro com capim e depois eu entro com boi ali do lado da floresta. O boi ganha mais peso, porque ele vive à sombra, o boi, assim como a gente sente calor no sol, e ele perde peso, então é ruim você criar o boi no pasto só com o sol. Então as pesquisas já mostram que você tem um ganho de 30% a 40% no peso do animal quando ele é criado à sombra, com a possibilidade da sombra. Eu vou ganhar porque eu fiz um arrendamento com a Suzano, então faça chuva, faça sol, ela vai me pagar o arrendamento dessa área, né? E eu vou ganhar pelo meio ambiente também de fazer essa inovação, sem falar do dinheiro que vem todo. Então eu estou conseguindo praticamente triplicar a minha rentabilidade na área, fazendo esse sistema integrado. Eu ia justamente nessa linha de inovação, Letícia, mas você acabou dando um belíssimo exemplo, né,
uma aplicação prática de uma inovação. Eu me recordo de uma pecuária que eu estava falando que ele precisava resfriar, justamente nessa linha que você falou, ele precisava resfriar, e ele ia comprar, como se fosse aqueles ventiladores, eu vou estar usando o termo correto aqui, mas justamente para poder fazer esse trabalho, você está fazendo isso de uma forma rentável e ainda com outro business, né? Então, fantástico. Tem outra área... a pegada do crédito de carbono, que também está embutido aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem outra linha de inovação que você está olhando para o business de vocês? A visão é ser reconhecida pela tecnologia também? Além dessas que você já citou, tem algum outro olhar tecnológico? A tecnologia de ponta que a gente coloca lá no planejamento estratégico, assim, também foi uma outra fonte de inspiração minha, com base nas minhas pesquisas da conclusão do MBA. Assim, eu comecei a enxergar, eu li muito sobre o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Brasil, sobre, né, o agronegócio como um todo, li muito. E eu comecei a enxergar que a Fazenda Três Marias estava parada assim nos anos 80. Hoje a gente, vamos dizer, está nos anos 90, né, que a gente está começando a incrementar, mas você já fala assim, já existe trator que faz plantio não tripulado, né? E a gente tem cada vez mais dificuldade realmente em ter gente no campo por aquela série de fatores que eu já falei com vocês. Então, existe um preconceito, existe salário mais baixo, existe oferta de emprego, principalmente no município de Linhares, que está crescendo assustadoramente. Então, a gente concorre com muita coisa. Hoje a gente concorre até com a bolsa que a Fundação Renova paga para os falsos e não falsos pescadores que apareceram, né? Então, a gente concorre com muita coisa ali, é muito difícil você ter atrativos. É por isso que eu quero ter um lugar legal, um lugar que o cara possa ter a família dele ali, que ele tenha área de lazer, que ele receba, que ele tenha reconhecimento, né, pelo trabalho bem feito, através de cesta básica, através de plano de saúde. Tudo isso está nos meus planos, né? Quando a gente puder fazer, eu vou fazer. Então, assim, hoje eu tenho sim planos, eu tenho sonhos, eu tenho conversa engatilhada, né? Iniciada, para fazer um outro tipo de beneficiamento com o coco. O mercado de coco é um mercado, desculpa o termo, mas é um mercado altamente prostituído, muito difícil fazer negócio com coco, muito mesmo. Os atravessadores e mesmo os compradores são pessoas que não têm tanto compromisso. Se ele te contesta a carga que estava ali dentro, você não tem como conferir, sabe? É um processo muito artesanal e muito, portanto, muito vulnerável. E, além de tudo, o coco, como a gente já conhece, hoje a nossa lavoura de coco, nós estamos com uma lavoura no 2º ano de produção, quando eu entrei lá em 2020 era o 1º ano, e tem uma segunda área que está entrando em produção esse ano. Então, assim, uma lavoura perene como o coco, que vai durar 30, 40 anos, eu estou começando a produção, eu não posso passar um trator e tirar, eu tenho que extrair valor dela. Só que o ganho que a gente tem é infinitamente menor do que o ganho que tem o atravessador e o ganho que tem, obviamente, o cara que está ali comercializando no Ceasa e tudo mais. E aí, assim, uma coisa que eu imaginei de início, 2 coisas que eu planejei. Ou a gente ia tentar fazer o invase disso para evitar essa coisa, mas aí você tem toda aquela questão sanitária, tem todo um processo que já tem fazendo, tem 2 ou 3 grandes também no município de Linhares, que eu poderia vender para eles, mas aí você pega um preço médio, você não pega nem um preço altíssimo do verão, porque o coco é isso, o coco é totalmente safra, né? Eu vendo coco às vezes a 15, 30 centavos e agora a gente está vendendo a 2,60, está acabando agora a estação. Então, assim, oscila muito, é um mercado realmente muito difícil de entender, que já é todo demarcado, tem muita picaretagem, tem muito calote, sabe? Comecei a vender pagando à vista, e aí as pessoas, assim, quando tem coco em oferta no mercado, todo mundo tem coco para vender, as fazendas todas têm coco para vender, você fica desesperado atrás do comprador. Quando ninguém tem, os caras ficam assim, sabe? Gente que me batia o telefone, que eu tentei fechar com rede de supermercado, redes grandes, tentei fechar com muita gente, nem me atendia o telefone. Aí depois te telefona, eu lembro de você, te telefona para comprar, né? Mas enfim. Então eu tenho conversado com um empresário lá da cidade também, ele é um cara altamente empreendedor, e a gente está vislumbrando a possibilidade de fazer um beneficiamento do coco, e aí eu não tenho autorização nem para entrar mais em detalhes, mas fazer um beneficiamento com o produto do coco a partir do coco seco, que não é esse coco que a gente usa para beber água, porque esse aqui realmente é assim, é o que mais sai, é o mais trabalhoso. Um coco, por mais que a gente imagine que é aquela fruta rígida, dura, né, que aquela coisa até incômoda, porque você bebe um coco, você faz aquele cocão depois que você bebe a água, né? Ele é tão perecível quanto uma mão. Se o coco cai no chão e ele chega marcado, né, daí que ele viaja de caminhão chega marcado, ele já vai perdendo valor comercial. Então ele também é uma fruta muito sensível. Já o coco seco, ele é um coco que você pode sacudir o pé lá, né, futucar e ele cair no chão, que não tem problema, porque você vai utilizar ele daquele jeito que ele está ali, e você utiliza a casca ainda para refazer matéria orgânica e adubar o seu solo.
Então, a nossa ideia, ele também é produtor de coco, a gente fazer o beneficiamento com um produto que a gente está conversando assim, sobre aceitação de mercado, dando uma olhada se realmente vai ter, mas seria uma coisa na área fit e tal, porque coco está super na hora, né? Então, e aí a nossa ideia é isso, porque a gente agrega valor, a gente vai conseguir mais por isso e a gente vai sair daquilo que é o comum e sair da mão desses atravessadores, sabe? Então, a gente tem conversado sobre isso, isso eu acho que vai ser uma grande inovação, se a gente conseguir fazer, porque isso não tem ninguém fazendo, não. E se você for pensar, cada cultura você tem como, você sugeriu, por exemplo, fazer a industrialização do coco, né? Transformar o coco em caixinha, mas do cacau você também pode ter um tipo de beneficiamento. Eu já vi até fazendo cachaça a partir do cacau lá em Linhares. Cacau dá para aproveitar absolutamente tudo. Pois é. Tudo. Olha, tem uma coisa chamada mel do cacau, se você nunca provou, prove. É uma das coisas mais saborosas que eu já conheci. E não tem nada a ver com mel de abelha. É o sumo da polpa do cacau. É muito gostoso. É uma coisa super artesanal. Tem nibs, que está super na moda, que é uma castanha feita a partir da amêndoa do cacau. Outro dia eu provei um chá com a casca do cacau. Não sei se vocês conhecem cacau, nem todo mundo conhece cacau. Mas o cacau, depois que seca, ele tem uma casquinha. Outro dia eu vi chá do cacau. E aí eu falei, deixa eu fazer esse chá. Olha, era delicioso. Eu falei, eu vou fazer isso com leite quente, que deve ficar assim, tipo um chocolate quente. É muito gostoso, muito gostoso. O cacau dá para fazer muita coisa e é altamente rico e nutritivo mesmo. Tem até uma curiosidade, tem até aspectos assim, quase como uma religião de pessoas que utilizam o cacau como algo sagrado, assim, né? Pelos benefícios que o próprio cacau traz, enfim. Minha esposa é dessa religião aí. Mas tem um pouco disso, de que as mulheres quando estão um pouco talvez de TPM, ou enfim, com os hormônios um pouco alterados, o cacau traz essa capacidade de acalmar, né? Enfim, o chocolate. Os flavonoides, sei lá, não sei que noides são, mas é isso, é verdade. Tem um pouco disso. Letícia, a gente teria, assim, a capacidade de conversar aqui, acho que por horas, assim, mas encaminhando um pouco mais para o final. Acho muito bacana essas histórias quando a gente tem um pouco dessa transição, essa virada de chaves, esses momentos de decisão, né? Como a própria palavra significa, ela significa de fato como se você estivesse cortando para fora algo, né? Ou seja, quando você toma uma decisão, você precisa abdicar de diversas outras situações e acabar indo por um determinado caminho. Se você pudesse, talvez, conectar um pouco os pontos, olhando em retrospectiva, da experiência que você teve na área de comunicação, de mídia, da experiência que você teve num curtíssimo prazo de conseguir ter uma proficiência muito grande e a capacidade de trazer gestão para uma fazenda com tantos anos e olhando talvez um pouco quais os próximos pontos que vão ser conectados para o futuro, como que você faria essa retrospectiva e um pouco desse trabalho de futurologia, vamos dizer assim? Olha, em primeiro lugar, eu nunca me achei muito capaz assim de assumir. Quando eu assumi, eu fui meio que na coragem, mas eu não achava que eu tinha capacidade para fazer o que eu estou fazendo. Então eu digo assim, de certa forma, eu tenho muito orgulho do que eu consegui construir junto com a equipe até hoje. Acho que eu me sinto muito segura também. Era uma coisa que eu não sei, simplesmente aconteceu. Por isso que eu falo que as coisas, né, acho que quando conspiram assim, né, e acredito que toda a minha experiência, né, na área de comunicação, na Rede Gazeta, de vivência, experiência também de vida em geral, nada foi em vão para o que eu estou trazendo hoje para a gestão da Fazenda Três Marias. Uma outra coisa que me empolga muito é assim, eu nunca aprendi e estudei tanto em tão pouco tempo. Então, essa riqueza de conhecimento que eu estou tendo, por mais que as pessoas sejam muito simples, às vezes, para te passar um conhecimento que ela tem empírico daquilo ali, mas do que eu estou estudando, do que eu estou convivendo, de outras pessoas que eu estou conhecendo. Então, tanto eu sinto que as pessoas do campo, pessoas com quem eu troco, outros fazendeiros, outras empresas, consultoria, elas se sentem motivadas com a minha motivação, com a minha empolgação de fazer a transformação na fazenda. E aí eu levo um pouco desse conhecimento, vamos falar assim, de gestão, assim como eu absorvo também dessas pessoas o conhecimento que elas têm naquilo ali. Então, eu nunca pude imaginar que isso seria essa revolução na minha própria vida pessoal, que de fato foi e que eu não me arrependo absolutamente. Tanto que eu construí uma casa, estou morando lá, assim, né, quase nem venho a Vitória mais. E a minha vida é outra vida. E olha que eu comecei com muitos desafios, porque começou na pandemia, eu não me relacionei dentro de Linhares, porque eu ficava dentro da fazenda, que não parou, mas não
não tinha vida social, né? Agora que eu estou podendo me relacionar lá. E aí, quando eu projeto isso tudo, eu acho que essas coisas estão em conexão, elas estão em conexão, eu acho que eu tenho uma energia que é positiva, e por isso eu acho que eu atraio também boas pessoas para perto de mim, porque as pessoas que estão comigo é que gostam do meu jeito, que gostam de conviver, que acreditam no meu sonho, que sonham junto comigo. Todos os meus gestores falam, eles sonham a mesma coisa que eu sonho. Eu tenho diversos sonhos que eu não falei aqui para vocês, mas se tem muitas coisas que eu sonho ainda para a Fazenda, eu quero conseguir realizá-los. Alguns já estão, já em pé de quase projeto, mas que são sonhos que não são prioritários para a Fazenda, mas assim, de fazer arranjo produtivo com as mulheres que não trabalham lá, delas terem uma cooperativa e fazer, de eu ter uma loja da Fazenda ali, porque a gente está na beira de uma estrada. Então, são ideias que você vai trocando, sabe, uma conversa aqui, outra acolá, e você vai enxergando muitas coisas. Eu tenho um grande sonho, mas esse é um sonho mesmo, que eu acho que eu nunca vou realizar, de fazer um grande hotel fazenda lá, não um hotel para turismo final de semana para corporativo durante a semana, a gente tem muito recurso lá. Quem sabe eu consiga fazer uma parceria, até isso estava na nossa conversa lá no Cacau Show, mas enfim, eu tenho alguns sonhos assim, mas de fato eu quero, principalmente eu falo assim, vamos fazer o arroz, o feijão bem feitos. Vamos fazer o básico bem feito. Depois a gente pensa no que pode agregar um pouco mais. Então, assim, projetando para o futuro, primeiro eu espero ter saúde e força para conseguir ainda por muito tempo estar lá, estar ajudando. Eu quero muito formar uma sucessão dentro da família ou fora da família, ter alguém que não deixe a fazenda, a peteca cair, como infelizmente a bola ficou quicando baixo durante muito tempo, né? Então eu acho que isso também é uma tarefa bastante difícil, né? Eu quero saber o momento de eu sair que eu não estiver mais conseguindo agregar tanto, porque esse mundo está mudando de uma transformação que às vezes, né? Eu já estou mais de 50 anos, né? Por mais que eu tenha muita vontade, mas tem uma hora que você vai ficando meio defasado também. Eu quero reconhecer nesse momento. Eu não quero parar, mesmo que eu não vá administrar a fazenda, mas assim, eu quero ter algum projeto lá dentro, eu não posso parar. Eu acho que realmente parada, sabe, a pessoa se acomoda e a vida vai perdendo o sentido. Para mim, só tem sentido se eu estiver realizando. Então, eu vejo a fazenda como aquilo que eu coloquei lá no planejamento estratégico. Assim, eu vejo a fazenda em 2031. Grandes sonhos, quando a gente lança para o universo, de certa forma, eles acabam sendo construídos em algum momento, né? Mas acho fantástico essa capacidade de olhar com tanta clareza e, ao mesmo tempo, com tanto brilho no olho para algo que, de fato, você vive hoje ali e tem conseguido gerar uma mudança. Isso, de fato, é capacidade de colocar gestão e transformar um negócio. Né? Letícia, queria primeiro parabenizar, né? Acho que o que a gente estava conversando antes, não sei se eu posso contribuir, eu acho que o que a gente teve aqui é justamente uma aula sobre gestão, né? Diferentes aspectos que você foi trabalhando da gestão, liderança, visão estratégica, processos, análise de dados, então tudo isso, na verdade, é o que a gente quer trazer nesse programa, né? Que quer trazer aqui para ser discutido. Parabenizar pelo turnaround, porque no final das contas o que você está fazendo é tornar um negócio de 20 anos que vinha ali, como você colocou, quicando baixo, e agora parece que vai quicar alto, vai estar mais diversificado que o seu pai tinha ali, né, como você colocou, ele quis diversificar por segurança, mas você está caminhando para uma linha de diversificação, escalando o negócio, né, nas diferentes frentes que você está atuando. Então, parabéns pela história, parabéns pelos resultados que você está conquistando. E obrigado por ter aceitado o convite aqui, foi uma experiência fantástica. Eu que agradeço, para mim foi um enorme prazer, eu fico muito orgulhosa de poder vir aqui falar um pouquinho do trabalho que tem sido feito lá e, mais uma vez, eu sou só a maestrina, né, do time, mas eu não fiz nada sozinha, eu fiz com o apoio de profissionais e da equipe que está lá comigo e acho que sempre vai ser assim, né, eu só estou lá para ajudar a dar orientação e ter o olhar do dono. Mas é um trabalho coletivo e eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade também. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.